Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu vou mostrar aqui uma rotina relacionada à obtenção, tá, da rede de drenagem, tá, que faz parte são produto das cartas topográficas de 1/50.000 do IBGE. Tá? A gente tem aqui o download, porque elas estão prontas. Depois a gente precisa fazer uma pequena correção, tá? Mas tem alguns ajustes, depois a gente, como eu disse, né, a gente vai precisar fazer. E é fundamental aqui, né, para a gente poder ter a rede de drenagem. Para um estudo seria ele, por exemplo, uma bacia hidrográfica, ou para uma área municipal, né, ou para uma unidade de conservação, né, qualquer que seja o estudo, tá, envolvendo aí o meio físico, tá? Então, como que a gente começa? Tá? Então, a gente pode fazer o download desses produtos aqui no IBGE. Numa outra rotina, a gente já fez o georreferenciamento da carta topográfica, então o repositório é o mesmo, tá? E então vocês podem digitar aqui, por exemplo, portal de mapas IBGE, certo? Na internet, e pode vir aqui, ó, portal de mapas IBGE. Bom, então aí vai abrir aqui essa interface, tá? Então tem aqui a galeria, onde você pode buscar aqui vários produtos, tá? E aqui especificamente eu vou em busca. Para esse trabalho, eu vou utilizar aqui o exemplo de Nepomuceno, tá? Onde a gente pode obter tanto a carta topográfica quanto a drenagem. Tá? A drenagem ela vem no formato DGN, tá? Que é um formato aí, do tipo do AutoCAD, tá? E a gente abre no SIG, seja no QuantumGIS, seja no ArcGIS. Tá? Eu, mais uma vez, aqui vou usar o exemplo do ArcGIS, a qual eu estou mais familiarizado. O Bellini ensina no vídeo dele como que faz isso no QuantumGIS, que é uma etapa relativamente simples. Tá? Então, vamos lá. Então, seja qual for a carta, né, o nome dela ou a nomenclatura, o índice dessa carta. Né? Então, por exemplo, pode ser alfenas, areado, vou colocar aqui Nepomuceno. Então aqui no menu busca e aqui em buscar, né? Nepomuceno, ok? Muito bem, vou vir aqui em buscar, tá? Então a gente tem aqui essas respostas que ele deu. Eu vou aqui dar uma modificada aqui no site, por causa que isso aqui acaba que atrapalha um pouquinho, tá? Deixa eu só mexer aqui rapidinho. Isso, agora sim, né, que ele coloca aqui esses formatos. E eu vou escolher aqui, gente, esse Nepomuceno, onde ele tem aqui o JPG, PDF, TIFF e DGN, ok? E aqui a nomenclatura da carta, que é a SFVD2, uma carta de 1/50.000. Muito bem, a gente clica aqui então. Vai jogar a gente naquela interface da própria carta. Então, que vocês já sabem, né? Se vocês quiserem a carta topográfica, vocês vão clicar aqui, por exemplo, com o botão direito, salvar imagem como, e vão colocar na pasta, por exemplo, da carta, e vão abrir lá no SIG, e vão fazer o georreferenciamento lá com os pontos, tá? Isso a gente já fez, e tudo bem. É essa mesma interface. Entretanto, eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó, porque é daqui que a gente vai pegar o arquivo do tipo DGN, ó, né? Aqui tem os arquivos das cartas também, tá vendo? Né? Então eu posso aqui, por exemplo, pegar aqui Nepomuceno DGN, tá vendo?
Nepomuceno DGN. Então, aqui, ó, por exemplo, ele está dando até aqui essa nomenclatura aqui do número do arquivo, né? E que ele está falando RD, né? RD é rede de drenagem, ok? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, em salvar arquivo, vai salvar aqui o nosso arquivo. Bom, pessoal, na verdade eu fiz uma pequena confusão aqui, tá? Foi até bom que isso aconteceu nesse momento, até para é bem provável sim que nas rotinas de vocês isso possa acontecer, então é bom mostrar o que acontece de certo e às vezes o que acontece de errado a gente corrige aqui mesmo no vídeo, né? Então isso é importante. Bom, o que eu fiz de errado aqui? Né? Isso é fundamental para vocês. Tá vendo esses arquivos aqui embaixo, pessoal? Tá? Aquele RD não é a drenagem. Eu falei rede de drenagem, até parece, né? Pela nomenclatura, tá? Mas não é. Na verdade, é o HD, gente. Tá bom? Então, geralmente ele vai estar aqui embaixo, né? Tem aqui as pastinhas, como vocês estão observando. E aqui tem a grade. Acho que aquele RD, se não me engano, ele estava relacionado à grade. Tá? Enfim, tem rede de drenagem, tem polígono dos municípios, tem as curvas de nível, né? Então, são vários arquivos DGN aqui, que dependendo aí da nossa necessidade, a gente baixa. Nesse momento, tá? A gente pode pegar aqui esse DGN, ó, tá? Que vai ter esse final aqui, ó, HD. Tá? Ele aparece bem no fim aqui, ó. Eu clico em cima dele, ele vai aparecer aqui, ó, HD, de hidrografia, tá certo? Tá, então, a gente vem aqui, pode vir, pode salvar, vai pegar ele aqui então, tá? E vamos jogar ele dentro da pasta hidrografia, tá? Que a gente pode criar lá no nosso trabalho. Então aqui eu venho, né? Clico com o botão direito. Antes disso, né, eu criei aqui uma pasta Nepomuceno e dentro da pasta Nepomuceno a pasta drenagem. Eu posso fazer também a pasta curvas. Até posso fazer isso agora também, nada me impede. Tá? Isso aí depois para a gente cotar essas curvas de nível e fazer também já o referenciamento. Posso colocar aqui curvas, ok? Dentro aqui de Nepomuceno. Mas primeiro a gente optou pela drenagem, né? Então aqui a gente vem aqui na drenagem, a gente pode colar aqui esse arquivo que ele vem compactado, tá? Eu vou descompactar então esse arquivo, vou extrair ele aqui, certo? E ele veio então aqui um DGN que a gente vai abrir aqui no SIG, ok. Bom, vamos fazer um teste aqui então, né? Vamos colocar aqui o arquivo que a gente acabou de baixar, né? É um DGN, é um arquivo do tipo CAD, tá? Então a gente já vê aqui uma primeira consideração, né? Ele está ausente de referência espacial, ou seja, precisaria definir, tá? E tem também uma outra questão que, né, a gente não sabe qual que é o motivo, ele vem em metros em vez de vir em quilômetros, certo? Então veja, eu vou colocar aqui, ó, e eu quero dizer, na verdade é o contrário, ele vem em quilômetros, tá? Ele está vindo aqui em quilômetros, pode ver aqui a unidade, né? E deveria vir em metros, porque a gente está trabalhando com TM, e a UTM é uma projeção métrica, né? Bom, como que eu sei que está acontecendo isso? Aqui, pessoal, é o sistema de drenagem,
da carta topográfica de Nepomuceno, né? Então o problema é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, a carta, né, para casar ela, e vamos achar a carta aqui, vamos colocar. Ó, ele já não vem, né? Aí eu teria que vir aqui, dar o zoom para a camada e ele abre em separado. Note, por exemplo, que os dados de projeção da carta de Nepomuceno, né, se vocês olharem aqui do lado, ó, onde eu estou passando com o cursor, né, ele está certinho, ó, 49, 773, 509, essa grande quantidade aqui de casas numéricas, né, isso indica que após feito o georreferenciamento dessa carta, né, e conforme a gente tem aqui nesses valores, né, tá, a gente tem então o georreferenciamento em metros. Aqui ela está até em quilômetros, né, o 476, o 7676 está em quilômetros, mas a gente, por questão da projeção, a gente já referenciou em metros, o que é o correto, né? Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esse dado da drenagem justamente para ela casar em cima da carta topográfica. Então esse vai ser aqui o nosso exercício. Bom, o que a gente faz então? Primeira coisa, a gente pode abrir um outro ArcGIS. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir, tá, uma outra janela aqui do ArcGIS. Então ele vai demorar um pouquinho para abrir, eu vou pausar e a gente já volta aqui na execução dessa atividade aqui. Bom, aqui eu abri então outra janela, né? Vou abrir um outro ArcGIS. Se vocês observarem aqui, a gente tem por baixo aqui então o da carta topográfica. Eu vou até tirar aquele DGN que está ali, tá? E aqui essa outra janela aqui em branco. Então deixa eu fazer isso aqui primeiro. Deixa eu tirar. E aí eu vou abrir aqui o DGN. Já tem primeiras coisas aqui que a gente vai fazer. Então a gente vem aqui na drenagem, vamos colocar o DGN. Ele vai falar, né, aquilo que a gente havia comentado, né, a respeito da projeção. Tá? Então eu vou definir a projeção, inclusive para todas as camadas que vão vir aqui, apesar que, no caso aqui da drenagem, a única acho que a gente vai usar aqui é a polyline, tá? Mas a gente já define para todos, já fica tudo certo. Então a gente vem aqui no procurar, né, como a gente já está acostumado, vem aqui na opção Define Projection, certo? Aí é o seguinte, então a gente vem aqui, certo? Na verdade a gente não define a projeção ainda agora, a gente só vai separar esse arquivo aqui da drenagem, tá? Então, vou fechar isso aqui por enquanto. Então aí eu venho, né, ele estava aqui assim um DGN, né? Aí eu venho aqui no mais, tiro annotation, tiro ponto, tiro polígono e tiro esse multipath. Tá? É só o arquivo da polyline que representa de fato a drenagem. Eu vou vir aqui então com o botão direito na polyline e vou vir aqui na opção Data Export Data, né? Dados, exportar dados. E aqui eu posso deixar desse jeito mesmo. Eu vou selecionar a pasta do Nepomuceno que a gente está trabalhando. Deixa eu já achar aqui, não é essa aqui. Aqui, ó. Isso. Vou colocar aqui drenagem. Vou colocar Nepomuceno 1. Nepomuceno 1, né? Ainda não é a corrigida, tá? Só para a gente poder ter esse shape aí, certo?
Aí eu vou dar salvar. Então veja, por enquanto a gente não definiu nada, né? Não definiu projeção, a gente só está separando o arquivo aqui. Tá? Ele ainda está em quilômetros. E a próxima etapa é justamente a gente fazer aqui a correção. Então, vou dar OK. Tá? Posso exportar como mapa, né? Adicionar ele como mapa. Ele veio. Esse grupo aqui de baixo, esse DGN eu posso remover. Muito bem. Agora, a gente vai mexer de fato, né, na projeção, tá? Para poder mexer aqui no arquivo. Agora veja o que a gente vai fazer, né? Essa é a etapa mais importante aqui da questão da transformação, né? Para justamente a gente poder casar depois essa drenagem com a carta topográfica. Tá? A gente precisa projetar primeiro essa drenagem do jeito que ela se apresenta sendo em quilômetros. Então a gente vai ter que customizar aqui uma projeção para quilômetros. A gente projeta ela em quilômetros, vocês vão ver como que vai ser isso aí. Tá? E depois a gente reprojeta para metros. Aí sim a gente tem o final do exercício. Tá? Então é uma rotina aí que vocês vão usar bastante aí na vida de vocês. Certo? Tá? Isso aqui os procedimentos tanto pode ser feito no QGIS, no QuantumGIS. Eu acho que a gente também já tem um vídeo que mostra essa rotina no QuantumGIS também. Tá? Então é o seguinte, ela está sem projeção. Tá? Quer ver? Ó, a gente clica aqui com o botão direito, vai ver aqui as propriedades. A gente vem aqui na fonte. Olha, realmente, ó, não tem nada definido, né? Então é justamente isso que a gente vai fazer, só que para quilômetros primeiro. O que a gente faz? Vamos aqui no Search. Né? Se aparecer aqui, tudo bem. Aí, se não, Define Projection. E essa segunda opção aqui do Data Manager, Management Tools. Vocês vêm aqui. Pode vir aqui no Nepomuceno. Certo? E aí, ó, olha só. Agora, bastante atenção nesse procedimento aqui, ó. Eu vou vir aqui, né? Então, vou vir de novo aqui. Aqui nessa opção aqui da gente adicionar a projeção, eu venho aqui, vou aqui nas coordenadas projetadas, no caso aqui, AltM, vou aqui no South America, então até aqui tudo bem. Mesma coisa, né, do que é feito, por exemplo, no georreferenciamento da carta, certo? Olha só o que a gente vai fazer. Tá? Essa projeção, né, ela está em metros. A gente vai ter que customizar essa aqui para quilômetros. Como que a gente faz? A gente clica com o botão direito aqui, então, vem aqui em copiar e modificar, certo? Tudo bem. Aqui, ó, aliás, não é a 22 Sul, é a 23. Nossa zona aqui é 23 Sul, tá? Ou 23K. Tá? Então, a gente vem aqui, olha só, clica com o botão direito, copiar e modificar. Aí a gente vem aqui, um underline, km, de quilômetros. Ah, mudou, professor? Não, ainda não. A gente tem que vir aqui nessa questão da unidade linear e mudar da medida de metros, né, para quilômetros. Vamos achar aqui, então, quilômetros. Vamos ver aqui onde que está. Quilômetros. Vamos ver aqui, só um minuto, pessoal. Isso, acho que eu achei aqui, ó, quilômetros. Aqui, ó, na minha frente aqui, quilômetro. Certo? Então, aqui vai ser só o nome que a gente está dando, quilômetro, aplicar e OK. E aqui nessa aqui, tá vendo? É custom, a gente customizou uma projeção, certo? Então a gente vem aqui, pode adicionar como favoritos, tá? As outras projeções, né? Por exemplo, até a Córrego Alegre 23 Sul, se vocês quiserem colocar também como favorito, vocês também podem,
tá bom? Porque aí não precisa ficar vindo toda vez aqui e fazendo de novo. Então vem aqui, olha só, qual que veio? 23S, né, o arquivo, né, que a gente exportou, salvou. Então a gente está colocando uma projeção customizada para quilômetros. Por que isso? Porque o dado ele veio do IBGE, né, com essa anotação em quilômetros. Então não vai adiantar a gente colocar primeiro em metros, né, porque vai dar errado. Tá? Ele está com uma anotação para quilômetros, ele vai dar inconsistência. Então a gente, né, primeiro projeta para quilômetros e depois vai reprojetar para metros. Tá? No Quantum GIS é a mesma coisa. Então aqui a gente pode dar OK. Certo? Vamos ver o que aconteceu aqui, qual foi o erro. Aí eu tentei de novo, deu certo. Né? Coisas do ArcGIS. Se persistisse o erro, né, o que eu recomendaria fazer? Fecha o programa, né, espera um pouquinho, abre de novo e tenta. Tá? Se persistir o problema, fecha o programa, reinicia o computador e beleza. Né? Se alguns problemas persistirem, aí tem que realmente ver a questão de reinstalação, mas é bem raro. Né? Muito bem, então deu certo. Vamos conferir, né? Aqui, clicando com o botão direito, a gente vem aqui nas propriedades, aqui no source dele, aí ele fez. Né? Ele colocou essa projeção em quilômetros. Muito bem. Agora, né, para ele ficar certinho, se eu adicionar lá junto com a carta topográfica, não vai dar certo ainda. Né? Ele está em quilômetros. Olha aqui, ó, como que ele está, tá vendo? A drenagem ainda está em quilômetros. Então, a gente vem, quando a gente está trabalhando com dados do tipo vetor, né, tipo polígono, um ponto, certo? Quando a gente tem essas representações, então é representação do tipo vetor. Então a gente muda aqui a projeção de arquivos do tipo vetores, e aqui a gente tem um arquivo vetor do tipo linha também, né? Talvez algum polígono que tem aqui dentro, né? Mas na sua grande maioria são linhas, então de vetores. Então a gente escolhe aqui a opção Project, certo? Se fosse, por exemplo, uma imagem, a própria carta topográfica que está a gente quer mudar o datum dela, estava com o datum errado, alguma coisa. Como é uma imagem, seria Project Raster, né? Mas o caso aqui, então, seria Project. E eu posso vir aqui e vamos procurar aqui a opção, tá, do Project. Para quê? Qual que é a função que a gente vai fazer aqui? Vai ser reprojetar. Tá? Então, a gente vai jogar agora do quilômetro, certo? Para uma notação em metros. Tá? Então, aqui vai ficar didático e ilustrativo aqui para mostrar. Ó. Então, eu venho aqui, ó, Nepomuceno. Olha só, está aqui com a anotação em quilômetros, como vocês podem perceber, certo? E ele já está pedindo aqui um nome aqui porque vai gerar um arquivo diferente, né? Um arquivo com outra projeção. Então, eu vou procurar aqui a pasta, aqui a própria drenagem, Nepomuceno 1. Eu posso colocar aqui, então, Nepomuceno, vamos colocar aqui corrigido, né? Só que vai ficar um nome muito grande. Isso aqui também influencia, às vezes, no arquivo da erro. Então, posso colocar aqui, por exemplo, Nepo. A gente vai saber que é Nepomuceno. Pode colocar aqui certo, né? Ou corrigido. Corrigido. Certo? Ou project, né? Até podemos usar esse termo, corrigido, ou projetado, ou project. Tá? Por quê? Porque a gente está reprojetando. Ou a gente pode usar também Nepomuceno, underline metros. Tá? É para saber. Esse Nepomuceno 1 está em quilômetros e esse Nemo Project a gente vai deixar aqui então em metros. Posso até colocar, ó, metros. Tá? Na verdade é para vocês terem mais familiaridade com o que está sendo feito. Então posso vir aqui em salvar.
E agora, finalmente, a gente vem aqui na questão das coordenadas. Ó. Então, agora, desse 23S em quilômetros, a gente vai procurar a projeção correta. Né? E aproveito aqui, ó, né, South America, isso que vocês já fizeram. 23S, pode colocar como favoritos também, porque sempre vocês vão estar georreferenciando carta, certo? E aí eu venho aqui, ó, Córrego Alegre, UTM Zona 23S, né? E aí vem de novo a pergunta, tanto dado, tanta informação, né? Esse excesso de informações e de procedimentos, vem aquela pergunta, né? Mas por que o professor está colocando esse datum Córrego Alegre, se a gente, por exemplo, já tem o datum oficial das Américas, os Sigas 2000? Por quê? Porque é o seguinte, porque a fonte, né, do datum desse dado é a carta topográfica lá de 1969 e 1970, né? Com algumas pequenas correções e atualizações, né, naquela época, naquele período mesmo. Então, esse é o dado oficial do produto para aquele momento. Né? Então, quando ele foi feito, quando ele foi concebido para Córrego Alegre. Né? Então, a gente tem que deixar tudo na mesma base, tudo certinho. Ah, mas e os Sirgas 2000? Sirgas 2000, tá? Depois que vocês, por exemplo, forem utilizar esses dados, né, para uma bacia hidrográfica, alguma outra coisa, um mapeamento final, aí você pode fazer o mesmo procedimento, né, de projetar esse dado aqui original, né, de Córrego Alegre, pode dar o project para Sirgas 2000, Zone 23S, do mesmo jeito, aí fica certinho. Tá? Mas aqui, por enquanto, a gente está só colocando as coisas no seu devido lugar, ou seja, ele foi concebido para Córrego Alegre, então a gente tem que colocar para o dado pelo qual ele foi concebido. Então, no caso aqui, a priori, num primeiro momento, para Córrego Alegre. Certo, pessoal? Tá? Então, é uma questão de organização mesmo. Tá? Então, aí a gente pode vir aqui, né, já demos aqui o nome certinho, colocamos aqui o datum, então venho de quilômetros para metros. Lembrando que esse datum aqui a gente customizou ele, né? E depois a gente está reprojetando para esse datum aqui da origem mesmo, da carta topográfica, certo? Da qual foi derivada a drenagem, da qual é derivada as curvas de nível e outros elementos, né, que podem derivar da carta topográfica, certo? Então, aí, aqui para baixo não tem mais nada, certo? Que a gente possa mexer, então a gente pode vir aqui em OK. Tá? Então, aí ele vai fazer uma reprojeção, certo? Seguinte, e aí, pessoal, para fazer a prova dos 9, justamente a gente pode vir aqui, ó, na carta topográfica. Então, vejam o que eu fiz aqui, ó. Né? Eu vim aqui dessa janela, fui para essa, certo? Deixa eu ver aqui. Agora é o seguinte, a gente tem aqui o arquivo da carta já referenciada, certinho? E eu vou colocar aqui o arquivo da drenagem, certo? Que seria esse, ó, Nemo Project Metros, né? É a corrigida, tá? E aí eu venho, aí, ó, tcharam! Certo, gente? Ó, olha o que aconteceu, ó. Não estava casando, lembra? Agora a drenagem casou com a carta topográfica, tá? Dada aí uma escala compatível, certo? E agora o arquivo da drenagem, tá? O arquivo da drenagem ele está então condizente, tá, com a carta topográfica. Então, mais do que isso, né? Então,
Se eu colocar aqui, por exemplo, os dados municipais, deixa eu procurar aqui os dados dos municípios. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, os municípios, né, ou os estados, vou colocar aqui municípios, né? Vamos ver aqui. Olha só, pessoal, aqui, ó, eu coloquei, né, com o município de Nepomuceno. Qual que é o município de Nepomuceno? Vamos procurar ele. Eu coloquei antes disso, né, o arquivo das cartas, né, o BR-50, os municípios, né. E me parece que Nepomuceno precisa de mais arquivos de drenagem, ou seja, derivados de outras cartas topográficas, para a gente poder montar um mosaico aqui, né, de drenagem, certo? Onde está Nepomuceno aqui? Vamos procurar. A gente vem aqui então com o município selecionado, vem aqui em Selection, selecionar por atributos, né? Aí então eu posso vir aqui, ó, no Layer, né, a opção municípios, e aqui eu venho em nome, né, clico 2 vezes, ele vai aparecer aqui, igual, coloca aqui Get Unique Values, e aqui a gente coloca Nepomuceno, igual aqui, né? Então ele vai ficar com essa expressão, a gente põe aplicar e ok. Então só para a gente ter uma noção, ó, olha só, ele está piscando aqui em azul, né? Azul, é um azul ciano, azul claro, azul turquesa, né? Enfim, o que está acontecendo aqui? Acontece que a drenagem, né, ainda ela contemplou só 1/4 do município de Nepomuceno, né? Então, a razão pela qual a gente tem que pegar, né, as cartas que estão aqui do lado, né, que essa que está do lado e essa que estão embaixo. A priori, a gente pode até já saber que cartas que são essas para a gente poder resgatar essa drenagem, tá? Do mesmo modo que a gente fez, certo? E aí é o mesmo procedimento que vocês vão fazer, né? Eu nem preciso fazer o vídeo aqui de novo, tá? É exatamente o mesmo, mas vamos consultar aqui, ó. A gente vem aqui nesse aqui, Identify. Eu vou jogar em cima aqui esse arquivo para poder ficar o BR-50 aqui em cima. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, olha só, a carta de Nepomuceno, tá? Que é a SF23VD32. Aqui, essa do lado aqui, ó, deixa eu colocar essa tabela aqui do lado. Olha aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo. Ó. Cliquei em cima. Ó. E aí, qual carta que a gente vai precisar, então, para poder também continuar com a questão da gente obter a rede de drenagem para o município de Nepomuceno, né? Proveniente das cartas de 1 para 50 mil. Carta de Coqueiral, tá vendo? Então anotem lá, Coqueiral, que é a SF23VD31, tá? Além da de Coqueiral, tem essa aqui também, né? Que é de Ribeirão da Espera, certo? É a SF23VD33. Tá? Então, vamos anotando aí. Então, Nepomuceno a gente já fez, Coqueiral, Ribeirão da Espera, e vamos ver qual que seria a quarta e a última carta. Seria a carta, então, a drenagem proveniente da carta de Carmo da Cachoeira. Ok, pessoal? Então, beleza. Eu acho que com isso, então, fica aí uma tarefa para vocês realizarem do mesmo modo, né, que eu realizei aqui, a obtenção aqui da drenagem para essa região, então para as 4, né? Então, de modo que aí no próximo vídeo já vai estar aqui, né,
tá? As outras. E aí eu já começo então com todas aqui para a gente poder cortar e fazer a junção cortar e fazer a junção das linhas de drenagem. Tá joia, pessoal? Obrigado, espero que vocês estejam gostando. E qualquer dúvida eu estou por aqui. Forte abraço.